Muito bom, gente. Bem-vindos. Ótimo dia para todos. A gente vai dar continuidade ao nosso tema da semana. Então, o tema da semana, que iniciou na terça-feira, fala sobre as forças que atuam no corpo. E aí, depois da terça-feira, onde a gente fez a nossa prática, observando a atuação da força da gravidade, observando a atuação dessas partes do corpo que se contraem para que outras possam relaxar. Depois da prática, alguém me manda uma mensagem e fala: mas eu não entendi quais são essas forças que atuam no corpo. Então talvez tenha que ficar mais claro quais são essas forças que atuam no corpo. Não é nada esotérico o que eu quero trazer, é alguma coisa muito concreta. Então, essas forças são essas mesmo, tá? São essas forças. A força da gravidade que está o tempo todo interagindo com a gente, e como as nossas musculaturas reagem ou interagem com essa questão da gravidade. Então é isso que a gente vai continuar explorando um pouco mais. A gente vai seguir aprofundando um pouco mais em relação ao que foi iniciado na terça-feira. Mas além dessa interação do nosso corpo com a gravidade, que é uma força externa, o nosso corpo ele também interage com as suas próprias forças internas. Então, se tem partes do corpo que se contraem, outras partes do corpo se relaxam. E é justamente para que certas partes do corpo possam se alongar que outras precisam se contrair, dependendo da postura. E a gente pode colocar a nossa atenção no relaxamento e não necessariamente onde há o esforço. Se a gente consegue fazer um esforço no ponto certo, o ponto certo não é nem a menos, mas também não é a mais, né? Se a gente consegue fazer aquele esforço no tônus correto, onde isso não gera excesso de esforço, a gente vai poder manter e sustentar uma postura por mais tempo, com mais conforto. Se a gente, enquanto está numa postura que exige esforço, colocar a atenção onde relaxa e procurar relaxar mais, para que... porque imagina o seguinte, a gente está aqui e vai fazer... Imagina a postura do arco, né? Onde a gente começa a distanciar os braços, as pernas vão puxando os braços, o corpo sai do chão. Existe uma parte que está puxando o corpo lá para trás, né? Existe um esforço, existe uma força, existe uma contração que faz força e puxa o corpo lá para trás. Agora imagina essa parte da frente do corpo. Quanto mais relaxada for, quanto mais alongada for, quanto mais maleável for, menos força é preciso fazer para puxar tudo isso lá para trás. Entende? Essa é uma das principais questões do que a gente vem procurando trazer, do que eu venho procurando trazer com esse tema. Há um esforço sim, mas quanto mais a gente consegue relaxar naquelas partes que não fazem esforço, menor vai ser a necessidade das partes que fazem esse esforço, e a gente vai encontrando algo que é o ajuste fino do asana, que é o encontro do tônus, aquele tônus essencial. A mesma coisa acontece na postura de meditação. Então, se o meu corpo está alinhado de uma forma que a gravidade incide pelo topo e vai lá para o chão, né? Ela se dissipa pela própria estrutura, pelo eixo corporal, pelo próprio eixo da coluna, pela própria forma como o corpo está estruturado e preparado para suportar a gravidade assim, nesse sentido vertical. Agora, se eu me sento, né, com as costas curvas, ou se eu deixo criar inclinações, a gravidade ela vai incidir assim, só que ela vai fazer com que o corpo seja jogado para baixo, né, porque a gente não está aproveitando a firmeza do eixo da coluna. Ou ainda, se a gente gera qualquer tipo de inclinação. Então, se tem uma inclinação para um lado, a gravidade está agindo como se ela fosse puxar o corpo lá para baixo. E aí precisa haver uma compensação do outro lado para o corpo não cair. Então, quanto mais a gente encontra o nosso eixo e ele fica vertical, né,
mais o corpo é preparado para se manter relaxado na postura, sem excesso de esforço. Além da questão dos asanas, eu queria trazer também hoje uma técnica que a gente já vem fazendo, já fizemos outras vezes, chamada Kapalabhati, que é aquela respiração rápida. Por que eu quero trazer isso? Porque o foco, o mais importante do Kapalabhati é a gente observar a passagem do ar. Né? Observar a passagem do ar, observar os seus efeitos dentro da cabeça, observar os seus efeitos em relação à respiração. Mas essa é uma técnica que exige uma contração muscular, uma contração que vai acontecer aqui. Mas não é para ficar prestando atenção aqui, não é para manter a sua atenção na contração do abdômen, não é para manter a sua atenção na parte mecânica da técnica, é para manter a atenção nos efeitos da técnica. Então, assim a gente vai sutilizando ainda mais essa questão de onde há esforço e onde há efeito, onde há esforço e onde há atenção. E a gente poderia seguir com isso ainda mais nos pranayamas, né? Se a gente for fazer respirações alternadas, o efeito não está aqui, não está no dedo, o efeito não está no toque apenas do ar nas narinas, o efeito está espalhado no corpo. E se a gente fica com a atenção apenas onde é mais evidente, a gente vai perder, tá? Essa capacidade de perceber as coisas que vão acontecendo espalhadas pelo corpo. Então, rapidamente, é isso que eu queria dizer. Dá vontade de falar mais sobre isso. Esse é um tema muito interessante e importante, que talvez ganhe seus desdobramentos depois, em algum momento. Vamos à prática. Como diz o professor José Antônio, eu não sei se eu lembro exatamente, mas a ideia é essa: se não perceberes, sentires ou vivenciares no seu corpo, não perceberás, sentirás, vivenciarás em nenhum outro lugar. Algo assim. Talvez não sejam exatamente essas palavras, acho que não são, mas a ideia é essa. Então a gente vai para a prática para sentir no corpo. Se a gente não sentir no corpo, não adianta ficar com esse entendimento racional físico, né? De aula de física, onde as forças atuam, os vetores. Tá bom, a gente pode entender isso intelectualmente, mas não é disso que se trata quando a gente pratica algo onde o objetivo é trazer uma experiência. Então vamos para a postura de meditação. E no primeiro momento, observe o seu corpo na postura. E veja se são necessários ajustes para que você possa começar a encontrar a verticalidade da postura, o eixo. Porque se o corpo está muito para frente, ou você vai ficar fazendo força nas pernas e essa força é imperceptível, gente. Isso não é alguma coisa que a gente vai notar, porque é um esforço pequeno. Mas se o corpo está um pouco deslocado para frente, isso sobrecarrega um pouco as pernas e vai tender a aumentar essa pressão de uma perna contra a outra, e isso tende a fazer as pernas dormirem com mais rapidez. Ou se você vai com o corpo muito para trás, vai ter que ficar compensando e fazendo força com o abdômen. Ou se começa a criar curvaturas exageradas na coluna, isso também vai criar uma sobrecarga. Então, como você pode deixar o seu eixo da coluna o mais natural possível, o mais vertical possível, para que a distribuição, o peso do corpo, ele seja recebido do topo da cabeça até se distribuir nos isquios, aqueles ossinhos do quadril, que ficam lá em contato com o chão, e aí não sobrecarrega as pernas.
coloque uma das mãos no abdômen, na parte de baixo do abdômen, abaixo do umbigo. E veja que quando você vai se deslocando um pouco para trás, o abdômen entra em ação. E aí você volta ao eixo e o abdômen pode se relaxar um pouco mais. E vá se deslocando um pouco para trás. Perceba que aciona. Quanto mais para trás você vai, mais o abdômen se contrai. Começa a contrair também esses músculos iliopsoas que fazem essa conexão com as coxas. Quanto mais para trás você vai, mais contrações de compensação você precisa fazer. Tendo percebido, pare no meio e procure uma forma onde o abdômen possa ficar não relaxado, ele fica firme, mas ele não fica sustentando um corpo que tende a cair lá para trás. Coloque as mãos nas laterais do abdômen, na altura da cintura, abaixo das costelas e acima da crista ilíaca. Então é na cintura que você coloca as mãos. E aí você vai inclinando as costas retas para um lado e para o outro. Faça isso devagar. Movimentos pendulares. E perceba que quando você vai para um lado, a musculatura do outro lado se contrai para não deixar que a gravidade te jogue lá para baixo. Então a musculatura do lado oposto se contrai quando você está indo. Ela se mantém contraída também no retorno, porque é ela que vai puxando o seu corpo de volta ao centro. Quando você vai para o outro lado, a mesma coisa. A musculatura do lado oposto se contrai para resistir. Você está percebendo que você está fazendo um movimento lento. Esse movimento lento não é na velocidade, da aceleração da gravidade. Se a gente não tivesse nenhuma resistência da musculatura do lado oposto, a gente simplesmente despencaria. Não é isso que a gente faz. A gente vai num movimento lento, então há um músculo aqui resistindo. E na hora de voltar, é esse mesmo músculo que vai puxando. Perceba a ação desses músculos e vá reduzindo a amplitude dos movimentos. Esses movimentos vão ficando pequenos e as contrações também vão ficando menores, mas elas ainda existem. Sinta que mesmo em pequenos deslocamentos, essas contrações ainda existem. Pare no meio. E a gente vai voltar a fazer um também que fizemos na terça-feira. Apoie as mãos na frente dos pés. Solte o corpo e relaxe. Sinta que o corpo fica solto. Parte no quadril e parte nesse apoio das mãos. Então você sente peso do corpo sobre esse contato das mãos com o chão. Os braços fazem força, as mãos sentem o peso. Leve as mãos um pouco mais para frente. E aí retire 1 milímetro as mãos do chão e vá observando o que acontece com a musculatura das costas. Perceba que você precisa usar essa musculatura das costas para sustentar a postura e o corpo não despencar lá para baixo. Encoste novamente as mãos no chão e lentamente você vai voltando a soltar o peso do corpo nas mãos. E perceba que os músculos das costas podem se relaxar com isso. E de novo, você tira 1 milímetro as mãos do chão e vai transferindo então o esforço para as costas. E então você volta o contato das mãos e pode relaxar as costas.
Mas aí você vai então flexionando o tronco à frente, as mãos vão caminhando e você vai entregando o corpo à flexão, como quem aproxima a testa do chão. Para algumas pessoas isso é muito fácil e elas vão com o abdômen quase que inteiro no chão, vão com a testa muito facilmente no chão. Para outras pessoas isso não é fácil e ficam muito longe do chão. Mas agora isso não está sendo limitado nem pelo apoio do corpo, das mãos, nem pela contração das costas, porque por mais que você relaxe, e solte e entregue o corpo à ação da gravidade, há uma resistência intrínseca da nossa estrutura corporal, dependendo do quão alongados nós somos. Então, se há resistências intrínsecas, o corpo para num certo ponto. E não adianta relaxar mais. Tá bom, isso vai acontecer com o tempo, mas o corpo para. A gravidade está incidindo, você não está fazendo nenhuma força de contenção, mas o corpo parou num certo limite. Qual é esse limite? Talvez esse limite possa ir se deslocando com o tempo, à medida que você vai praticando, alongando, relaxando. E volte. Depois de alongar essa musculatura posterior, como é manter a postura de meditação? Efeitos que ficam depois do alongamento, para que a gente tome consciência de quão importante é ter um corpo alongado, flexível, não flexível em excesso, mas aquela flexibilidade que faz com que o corpo fique mais leve. Vamos experimentar em Paschimottanasana. Primeiro passamos por Dandasana, a postura do bastão, onde mantemos as costas retas e as pernas estendidas. Mas, se o corpo começa a ter a tendência de cair lá para trás, você pode flexionar um pouco os joelhos. Mesmo assim, se o corpo tem a tendência de cair lá para trás, você pode apoiar as mãos no chão e experiencie as costas retas. Agora, se você pode deixar as pernas estendidas e as costas retas, talvez mesmo assim, já que o corpo não caia lá para trás, tem alguma ação muscular na região do abdômen que segura o corpo assim para frente. E nós vamos começar Paschimottanasana, na postura da pinça, de uma forma diferente. A gente vai fazer sem nenhum esforço. Então as mãos se apoiam sobre os joelhos e você vai levando as mãos para frente. As mãos não vão segurar nas pernas ainda. Você simplesmente vai se soltar e relaxar na postura completamente. Até onde você chegar. Então depende do dia, depende da hora, depende da sua flexibilidade. Até onde o corpo vai. Chega um momento que o corpo para, porque há resistências. E é aí que você fica. Então o corpo está relaxado, solto. Mas as próprias resistências intrínsecas do corpo impedem que ele vá mais para baixo. E então a gente pode ajudar no mesmo sentido da gravidade. E a gente pode ajudar de formas diferentes. Na postura da pinça, primeiro, faça a contração do abdômen como se você fosse levando o peito mais em direção às pernas, a testa mais em direção às pernas. E perceba que para ir um pouco mais, você contrai a musculatura do abdômen.
e sustente. Então você não está mais naquele ponto completamente relaxado. Se você relaxar o abdômen, você volta um pouco o corpo. Mas você está contraindo e, sem o uso dos braços, você está tentando avançar o máximo que você pode. As mãos não estão segurando ainda em lugar nenhum. Mas agora as mãos passam a segurar, onde alcançam. E aí você vai transferindo essa força do abdômen para os braços e pode relaxar o abdômen um pouco mais, que o corpo não volta. E os braços continuam fazendo tração, continuam fazendo força, e agora você vai puxando o corpo um pouco mais para frente. E você tem a intenção de levar o corpo para baixo e para frente. E isso vai intensificando o alongamento da musculatura das costas, das pernas também. E a gente vai fazer um retorno parecido. Então primeiro você vai contraindo o abdômen, vai tirando o contato das mãos com as pernas ou os pés e procure se manter nessa mesma posição. Perceba que o abdômen entra em ação. E se você relaxa completamente o abdômen, relaxa completamente o corpo volta, porque já não tem mais aquela força que puxa para baixo. E a partir daí você vai voltando para Dandasana. E veja como vai ficar em Dandasana agora, depois do alongamento. E então vamos deitando de bruços. No primeiro momento, relaxe apenas e entregue o peso do corpo ao chão. E nós vamos fazer a postura do arco. Nessa primeira execução da postura do arco, a atenção vai ficar na contração dos músculos das costas, na região lombar, a contração das pernas, ou seja, a atenção vai ficar aonde você faz força. E é um grande esforço para puxar o corpo lá para cima, contra a gravidade e contra a resistência do próprio corpo. A gente já viu que o corpo tem uma resistência. Puxar tudo isso para cima exige um certo esforço. Então, as pernas vão se flexionando, as mãos seguram o peito dos pés, a sua atenção vai ficando, então, aonde há a incidência do esforço, aonde contrai. Então, você começa fazendo força para puxar os pés lá para trás, né, para distanciar os calcanhares do quadril, e com isso os braços vão sendo puxados para trás, os ombros também. Aí você começa a distanciar os joelhos do chão. Os braços vão sendo mais puxados, aí você deixa que os ombros também sejam, a cabeça sai do chão. Começa a envolver uma contração da região lombar, contrai a região anal, sustente a contração das costas como um todo. Olhe lá para cima, contrai até a região cervical e observe aonde você faz força. E volte. Quando voltar, relaxe. E solte o peso do corpo.
E agora, nessa próxima execução, a atenção vai ficar aonde você relaxa. Você não vai deixar de fazer força, mas a atenção não vai ficar no esforço, a atenção vai ficar na parte anterior do corpo, essa região que vai sendo aberta, alongada. E é preciso que você vá relaxando essa parte anterior do corpo, para que seja mais fácil até, para que a parte de trás, a parte que contrai, puxe. Então a ênfase, o foco, vai ficar na contração, o foco vai ficar no relaxamento da parte da frente do corpo, vai ficar onde você não faz força, vai ficar onde você pode relaxar mais. Então fazemos de novo. Mantenha a atenção nessa musculatura das pernas, na parte anterior das pernas, a atenção na região do abdômen, a atenção na região do peito, dessa parte da frente dos ombros. E aí você começa a alongar essa parte anterior. A parte anterior das coxas se alonga, relaxe. Essa parte alta do tórax vai se alongando, relaxe. Relaxa a musculatura peitoral. Relaxe a inserção dos músculos peitorais no externo. Relaxe os ombros. Relaxe os braços. E alongue como quem se espreguiça. Relaxe ainda um pouco mais o excesso. E volte. E talvez trazer a atenção para onde alonga, para onde relaxa, faz com que seja mais fácil manter a postura, até porque o relaxamento ajuda a tornar a postura mais leve. Relaxa um instante. Então vamos sentando sobre os pés, a testa no chão. Não há nenhum esforço necessário. Tenha certeza que você entrega o peso do corpo. E perceba que com isso começa a surgir a percepção de um certo tipo de esforço respiratório, onde para inspirar
o abdômen empurra as coxas. Há um certo esforço para isso. Mas que ao expirar você simplesmente relaxa isso. O ar sai. Vamos voltando, deixando as costas retas, passando para a postura de meditação. Então encontre a sua postura, o eixo. Deixe uma das mãos no abdômen, no baixo abdômen, do umbigo para baixo. E você começa a fazer força para soltar o ar. Fazer força não é excesso, fazer força é começar a colocar uma contração. Então você começa a contrair o abdômen, soltando o ar. E aí você relaxa o abdômen e o ar entra. Algumas pessoas têm a respiração chamada respiração paradoxal, que acontece normalmente no sentido inverso a isso. Mas só procurando corrigir se esse é o seu caso. Quando você contrai o abdômen e empurra ele lá para dentro, o ar sai. Quando você relaxa o abdômen, ele volta, o ar entra. E não tem as respirações torácicas. A respiração ela vai ficar exclusivamente abdominal nesse momento. Você contrai o abdômen, leva ele lá para dentro, o ar sai. Relaxa o abdômen, ele volta. E o ar entra. E faça alguns ciclos respiratórios assim. Tome consciência desse movimento. Se envolva com essa dinâmica respiratória, onde as expirações exigem uma certa contração e as inspirações acontecem por relaxamento. Há uma força de contração quando o ar sai e o abdômen vai lá para dentro. Há um relaxamento quando o ar entra e o abdômen volta a se expandir. Mas você não faz força para expandir. Ele apenas volta para a posição normal. A única força é na hora de soltar o ar, de contrair, para o ar sair. Mas aí você tira a atenção dessa mecânica respiratória e leva a atenção para as passagens do ar. O toque do ar nas narinas. Até onde você sente esse toque do ar por dentro do corpo. A passagem do ar pela garganta. Será que é possível perceber o ar passando pela garganta? A percepção da luminosidade pelas pálpebras fechadas. Enquanto isso, o abdômen está lá, contrai, o ar sai, relaxa, o ar entra. Mas a sua atenção não precisa mais ficar nisso. A sua atenção agora fica observando as passagens do ar, fica observando os espaços dentro da cabeça, fica observando a luminosidade dentro da cabeça.
a gente vai tentar fazer com que essas expirações por contração sejam mais rápidas e, consequentemente, as inspirações por relaxamento também vão ser mais rápidas. Tudo vai acontecer mais rapidamente. Não precisa de excesso de esforço, não precisam ser respirações amplas. São respirações curtinhas, onde você vai contraindo alguma coisa assim. Então vamos fazer juntos. Deixe uma das mãos no abdômen. Perceba que cada vez que você contrai, o ar sai. Logo que você contrai, você relaxa. E com esse relaxamento, o abdômen volta e o ar entra. Tá? Algumas vezes. Se prepare e faça. Relaxe, observe. Volte a observar essa mesma mecânica, onde você vai lentamente contraindo, o ar sai, onde você vai lentamente relaxando, o ar entra. Volte a sua atenção para a região das narinas, para o fluxo do ar. Volte a sua atenção para a percepção da luminosidade através das pálpebras fechadas. Enquanto você mantém essa mesma mecânica respiratória, a atenção fica na região da cabeça. E você vai procurar manter a atenção na região da cabeça na próxima série de contrações rápidas que a gente vai fazer, na próxima série de Kapalabhati. Então a gente vai voltar a aumentar a velocidade, mas isso não quer dizer que a sua atenção deva ficar no aspecto mecânico da contração do abdômen. Mantenha a atenção no fluxo do ar, passando pelas narinas, passando pela garganta. Mantenha a sua atenção na percepção de luminosidade pelas pálpebras fechadas. Mantenha a atenção nesses espaços internos. E assim a gente vai aumentar a velocidade e não perca a atenção da região da cabeça. Então inspire um pouco e comece. Relaxe. Volte a ter respirações mais lentas. Continue observando o toque do ar nas narinas, por dentro das narinas, até onde sente esse toque por dentro do corpo. A percepção da luminosidade, até onde sente e percebe essa luz. A respiração agora está completamente livre. Como ficam esses impulsos respiratórios? E a gente vai fazer uma última vez. E pode ser que seja necessário que você comece colocando a atenção no abdômen. Pode ser que seja necessário, mas ao longo das repetições,
você vai procurando transferir a ênfase da sua atenção, o foco da sua atenção para as passagens do ar e para a região da cabeça. Então é como se no começo a gente precisasse colocar a atenção sim na região do abdômen. A gente precisa fazer o corpo pegar, como se fosse pegar no tranco. A gente precisa colocar a atenção ali por alguns instantes, por algumas repetições. Mas depois você deixa que o corpo ele continue por sua própria conta. O corpo já entendeu o movimento e aí ele continua fazendo os movimentos respiratórios dessa forma, contrações rápidas, expulsões rápidas do ar. E você não fica com a sua atenção localizada ali. E aí você pode entregar a inteligência do corpo, a dinâmica, a mecânica, a técnica, e você fica percebendo os aspectos mais sutis da técnica. Você fica com a experiência que vem da técnica e não com o mecânico. O mecânico a gente entrega ao corpo, o corpo assume isso pela sua própria inteligência subconsciente. E aí a nossa consciência fica na percepção das experiências. Então se prepare e faça mais uma série. Inspire um pouco e comece. Observe, deixe a respiração livre. Observe a postura, observe o corpo, observe o eixo do corpo. Veja se pode encontrar uma forma, um eixo, um arranjo interno, de forma que você possa manter firme a postura de meditação, mas com o menor esforço. É preciso muita atenção para isso. Perceba agora como se o corpo fosse sentido em camadas, onde existe uma camada mais externa, mais superficial, e camadas mais internas, até que a camada mais interna que você percebe é o eixo da coluna, esse eixo central do corpo. E faça como se você pudesse ir relaxando essas camadas mais superficiais do corpo, mais externas, mantendo a firmeza dessas camadas mais internas, especialmente do eixo central. É como se você fosse entregando, então, a sustentação do corpo, do asana, da postura, a esse eixo central, essas camadas mais profundas, mais internas, esse tubo interno do corpo. Enquanto esses tubos mais superficiais e externos vão se relaxando cada vez mais. O que aponta a firmeza desse eixo central, desse tubo interno,
é Mula Bandha, a contração, o tônus da região anal, da região do períneo. E de novo, essa é mais uma técnica que não fica na região pélvica apenas. Ela age na região pélvica, na região anal, na região do períneo, mas o seu efeito é sentido ao longo de todo esse tubo interno, todo o eixo da coluna. Então vá mantendo a firmeza da região anal, consequentemente buscando a firmeza do eixo central, enquanto você vai procurando relaxar cada vez um pouco mais essas camadas externas. Relaxar bem os ombros, relaxar bem os braços, relaxar bem o pescoço por fora, relaxar a musculatura peitoral, relaxar entre as costelas, relaxar mais os músculos das costas. A coluna está no centro do corpo. Mas com isso você não perde firmeza, ao contrário. Você vai encontrando cada vez mais uma percepção de eixo firme, estável, da estrutura, estabilidade. E quanto mais você vai sendo capaz de relaxar aquilo que está por fora, mais vai sendo capaz de encontrar conforto e manter essa firmeza. Então faça Mula Bandha, faça a contração e elevação da região anal e observe os seus efeitos ao longo desse eixo central. Então o efeito não fica na região pélvica apenas, não se prenda à região pélvica. Procure observar ao longo de toda a extensão do eixo central até o topo da cabeça. Será que sente alguma relação da contração anal com a região da cabeça? Desfaça a contração. E continue fazendo essa contração em forma de pulsos agora. Você contrai e relaxa, contrai e relaxa. E veja se pode ir percebendo os efeitos de cada contração ao longo do eixo da coluna. Mas mantenha toda essa superfície, essa periferia, essa parte externa do corpo relaxada. Não perca esse estado de relaxamento externo. Você vai observando apenas o tônus interno. Não precisa contrair com muita força. Vá observando isso. E aí, de novo, você contrai e sustenta a contração. Perceba o seu efeito na sustentação da postura como um todo. E tire, aos poucos, a ênfase da região pélvica e fique apenas com os efeitos. Você entrega a Mula Bandha à inteligência subconsciente do corpo, que sustenta a contração por si só. E aí você pode, então, tirar a sua atenção da região pélvica e ficar com os efeitos ao longo da coluna. E então retire qualquer ênfase em contração e observe-se por alguns instantes. Entregue ao asana, ao corpo, à postura, firme, confortável,
leve, alta. Fazendo respirações mais profundas, os movimentos que sentir vontade. E assim a gente completa a nossa prática de hoje. E assim a gente completa o tema da semana sobre as forças que atuam no corpo, forças opostas, forças localizadas, forças externas, forças internas e cada vez mais internalizadas, onde a gente dá a ênfase, dá a atenção, onde acontecem os aspectos mecânicos, onde acontecem os efeitos. E é um tema muito importante. Então, espero que tenha sido proveitoso. E semana que vem teremos um novo tema. Quem quiser colocar sugestões de temas, me manda por mensagem, tá? Não escreve aqui, mas me manda por mensagem e a gente vai definindo, tá bom? Já tem algum tema na fila, mas não necessariamente essa fila não se modifica, eu vou mudando de acordo com o que talvez faça mais sentido. Então ainda não estou completamente definido. Quem tiver sugestões, manda mensagem. E eu agradeço então a participação de vocês. Seguimos em contato. Beijos. Um ótimo dia e um bom fim de semana.